Todo mundo fala que dá para ganhar dinheiro na internet, mas parece que só uma minoria das pessoas conseguem realmente fazer isso. E você deve se perguntar por que que, para mim, o jogo é muito mais difícil do que o que falam por aí. Não é porque você não tem talento, não é porque você chegou tarde. É simplesmente porque estão entregando o jogo para você todo embaralhado. A verdade é que existe uma sequência lógica para você conseguir vender produtos e crescer na internet e aí sim monetizar o seu conhecimento. E a maioria das pessoas erra exatamente nesse ponto. Elas não cumprem essa ordem. É uma ordem que você tem que seguir no caminho certo. Não adianta tentar inverter porque não vai funcionar. É como se fossem baldes e o segundo balde só pode ser enchido depois que você terminou o primeiro. Então, você enche o primeiro balde, passa para o segundo. Enche o segundo balde, passa para o terceiro, até chegar em 5 baldes essenciais. Vamos aqui para a tela que eu vou mostrar cada um deles. Os 5 baldes que eu falei são o que você sabe fazer, quem te conhece, o que você possui e o que pensam sobre você, a sua reputação. Então vamos agora desmembrar cada um deles aqui e entender por que você precisa seguir essa ordem aqui. O primeiro balde ele fala sobre conhecimento. Ele é o seu ponto de partida. Não adianta você querer ganhar dinheiro na internet, não adianta você querer monetizar se você não tiver conhecimento. Você tem que conhecer tanto a sua área de atuação quanto os mecanismos necessários para você distribuir esse conhecimento. E você não precisa saber tudo. Você só precisa saber algo que seja útil, melhor do que a média. Então, o que é que isso significa? Muita gente acha que para vender um conhecimento X você tem que ser especialista, você tem que ser o fodão, mas na verdade existem degraus que você precisa subir. Existem pessoas que estão no 10 e a maioria das pessoas que estão começando essa jornada e querem vender no digital, que querem ganhar dinheiro na internet, acha que você precisa estar no 10, no 9 ali para conseguir vender. Mas na verdade, se você estiver no terceiro degrau, você já consegue ajudar as pessoas que estão no 0, no 1 e no 2, porque você já passou por esses níveis, entendeu? Então você não precisa saber tudo, mas você precisa saber o que é útil para quem está abaixo de você. E nessa fase, você tem que valorizar muito a vivência e a sua experiência. A sua experiência ela é muito importante nesse momento. Agora a gente vai para o segundo balde. Depois que você absorveu, adquiriu conhecimento, você tem que ir para a prática, a execução, certo? Então, e a diferença entre conhecimento teórico e habilidade prática é que às vezes você estuda e não consegue ter resultado. E na hora que você começa a colocar em prática, é aí onde você coloca em prova o que você estudou. Tem até um ditado que diz, né, que qualquer teoria, qualquer plano tático, ele só vale até na hora que você entra no campo de batalha, porque ali bagunça tudo. Né? Você tem uma tática de guerra perfeita, mas na hora que você tá ali no tiroteio com seus inimigos, aí a coisa muda. Aí você às vezes tem que improvisar. Então, você precisa colocar em prática. Você não serve de nada. Então, primeiro você absorve conhecimento, depois você aplica o conhecimento que você absorveu. Tem uma frase que eu destaquei aqui, né? Que é saber o que fazer é bom. Saber fazer bem é o que te paga. Então, não adianta só você saber o que tem que fazer. Você tem que botar a cara a tapa e entregar o jogo, beleza? E é aqui que o conhecimento vira valor do mercado. É aqui que as pessoas começam a ver que você é a pessoa capaz de resolver os problemas dela. Agora a gente vai para o terceiro balde, certo? Que é quem te conhece. Não adianta de nada você ter um conhecimento, você conseguir solucionar problemas, mas ninguém ficar sabendo disso. De que adianta as pessoas não saberem que você é a pessoa capaz de resolver um problema? As pessoas erram muito aqui porque elas ficam procurando fama. E conexão real é muito maior, muito mais valioso do que fama, certo? Porque você não precisa viralizar, você não precisa ter milhões de seguidores. Com uma pequena base de seguidores, de inscritos no canal, você já consegue monetizar seu conhecimento. E além disso, ainda existe ferramentas como o tráfego pago que você pode pulverizar a sua mensagem gastando um pouquinho, beleza? Então,
A visibilidade, ela precisa ter um propósito. Ela não pode simplesmente ser uma coisa de eu quero ser influenciador, eu quero crescer, eu quero isso, aquilo, outro. Não, você tem que ir crescendo com estratégia. Você tem um propósito. Qual é o meu propósito? Eu quero ensinar pessoas a ganharem dinheiro na internet, a monetizar um conhecimento que elas têm. E para isso eu criei um projeto Ignis. Eu não vou falar muito nele, na descrição tem um link para você conhecer e qualquer dúvida você pode falar comigo no WhatsApp. E não é sobre ser famoso, é sobre ser lembrado por ser a pessoa capaz de resolver os problemas das outras pessoas. Agora a gente vai para o quarto balde, que é o que você possui. Aqui estão os seus recursos, que é tempo, energia, ferramenta, foco, né? Em que você está focando. E o poder desse balde é justamente a prioridade que você dá a alguma coisa. Você precisa escolher quais são as suas prioridades. Às vezes a gente perde muito tempo na internet consumindo conteúdo sem valor, conteúdo que não agrega em nada, e você podia estar ali produzindo alguma coisa que vai lhe trazer uma renda no futuro, beleza? Então, quem tenta fazer tudo, derrama esse balde sem nem perceber. Então, você precisa escolher bem como é que você gasta seu tempo, como é que você gasta os seus recursos, né? Seja ele tempo, seja energia, seja dinheiro. Qualquer recurso que você tenha, ele precisa ser aplicado de uma forma inteligente, beleza? Agora sim, chega na parte que a maioria das pessoas pula do primeiro. Às vezes você compra um curso, você aprende uma coisa e você já quer partir para o que pensam sobre você, que é justamente a viralização, que é você ficar conhecido, isso, aquilo, outro. A sua reputação, ela só vai fazer sentido depois que você preencher os 4 baldes. Não adianta nada você querer estourar, mas se você não tiver os outros 4 baldes bem preenchidos, você vai ser só mais uma pessoa daquelas que surgem e de repente desaparece. Aparece, fica famoso e todo mundo fala daquilo e de repente ninguém sabe nem quem é. É como aqueles artistas que viralizam no TikTok e não conseguem preencher show. É como aquelas pessoas que de repente crescem e ficam com centenas de milhares de seguidores e não consegue vender nada. Então, você precisa pensar na sua reputação como o último balde que você vai preencher. E por que esse é o último balde? Justamente porque você precisa ir construindo a sua imagem, construindo a sua marca, e isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia, a menos que você tenha muito dinheiro para investir. E eu acredito que quem está começando não tem essa grana toda para investir, certo? E saiba de uma coisa, reputação não se compra, reputação se conquista. E você precisa de uma reputação, você precisa entregar valor para as pessoas para elas começarem a buscar você como a pessoa responsável pela solução dos problemas dela. E aí onde o bicho pega, porque muita gente vem falar comigo dizendo: ah, mas eu trabalho tanto, ah, mas eu estudo tanto, ah, mas eu trabalho horas, 10, 12, 16 horas e não consigo ter resultado. Às vezes é simplesmente porque você está tentando encher os baldes fora de ordem. Se você não encher eles na ordem certa, não vai funcionar. Tem que ser naquela ordem. Vou até voltar aqui para recapitular. O que você sabe, o que você faz, quem te conhece, o que você possui e o que pensam sobre você. A ordem é essa. Não adianta tentar inverter. Na hora que você começar a entender essa sequência e começar a aplicar ela do jeito certo, você vai ver como as coisas vão fazer muito mais sentido para você e você vai ver como os seus resultados vão ser muito melhores. Se você está procurando uma promoção, se você está buscando vender algum conhecimento seu, se você está querendo prestar serviço na internet, comece a preencher os baldes na ordem certa. E só para finalizar, construir um negócio que vai durar muito tempo exige tempo, exige dedicação. Mas se você seguir o roteiro na ordem certa, vai ser muito mais fácil, muito mais gratificante para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!